Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Geisa Saraiva e hoje eu quero abordar com vocês um tema que angustia muitos participantes de concurso, ou seja, como é que eu me preparo para estudar para um concurso. Existem 3 passos fundamentais nesse processo, tá? O primeiro passo é a preparação do material. Por que é importante eu preparar o material? Quando eu preparo o material de um concurso, o primeiro problema, na verdade, que eu vou evitar é selecionar material demais. Por quê? Se eu seleciono material demais, tá? Ou seja, eu posso me sentir inseguro porque eu tenho pouco tempo para estudar, por conta dos editais que geralmente eles são lançados 1 mês e meio ou 2 meses antes do concurso, e eu vou me sentir super inseguro porque é conteúdo demais e eu não saberei por onde começar. Um outro problema que você evita quando você você prepara um material de estudo, é não selecionar material inadequado. Por quê? Quando você seleciona, você prepara o material, você evita esse problema de selecionar material inadequado, como por exemplo, um material que está muito acima do seu nível ou muito abaixo do seu nível de conhecimento. Se eu seleciono um material que está muito acima do meu nível de conhecimento, eu terei um problema porque eu também vou me sentir insegura e consequentemente vou ficar desesperada, angustiada para estudar em tão pouco tempo que eu tenho. Um outro problema que você evita quando prepara o seu material para estudo é não selecionar material ruim. Por quê? Na internet nós temos vários materiais, vários materiais. Eu corro o risco de selecionar um material que não é adequado para o meu projeto de vida. Então, quando eu preparo o material, eu já evito esses 3 problemas: selecionar material demais, selecionar material inadequado e selecionar um material que seja ruim. A pessoa que está disposta, que tem como projeto de vida passar em um concurso, precisa ter em mente que o processo de estudo requer um planejamento. E o primeiro passo desse planejamento é preparar esse material, tá? E nesse processo da preparação do material, eu preciso tomar esses cuidados. O segundo passo em relação ao estudo para concurso é eu definir o meu escopo de estudo. O que é o escopo de estudo? É o cenário, né? Ou seja, que vai representar o contexto desse meu projeto de vida. E nesse cenário, ou seja, na definição desse escopo de estudo, eu preciso definir algumas coisas importantes também, como por exemplo, qual é o objetivo do meu estudo? O que eu quero com esse estudo? Ao selecionar o concurso X, qual é o objetivo? É claro que o objetivo maior é passar, tá? Só que eu preciso responder nesse processo uma pergunta muito importante: qual é a necessidade real que eu preciso suprir na minha vida profissional e na minha vida pessoal nesse processo? Então, quando você se faz essa pergunta, você começa a desenhar o seu cenário de estudo, tá? E nesse processo é importante também que você responda uma outra pergunta, na verdade, complete uma frase importante desse processo, para suprir essa necessidade, ou seja, para atingir essa meta de estudo, esse objetivo que eu defini para a minha vida, o que eu preciso estudar, tá? Essas informações são cruciais para que eu me organize no processo de estudo, porque sem essas informações é quase impossível compreender qual é o cenário, onde eu me encontro nesse cenário, qual é o meu nível de conhecimento, é um nível inicial, é um nível intermediário, é um nível profundo. Essa pergunta, essas 2 informações são essenciais porque elas vão te direcionar nesse processo. Se eu estou no nível inicial, eu sei que eu preciso começar aqui
aqui e aqui, eu preciso seguir tais passos. Se o meu nível é intermediário, então eu já tenho, ou seja, um escopo de estudo que me permite avançar e começar do nível do ponto X. E se meu nível é avançado, muito mais celeridade eu tenho nesse processo para estudar para o concurso Y ou para o concurso X, porque eu já venho de um ritmo de estudo, tá? Por que essas perguntas são importantes? Porque quando você estuda por várias razões, tá? Entre essas razões, você pode estudar por curiosidade, por lazer, ou seja, por deleite, ou, né, como nós estamos falando aqui, ou estudar realmente para um concurso cujo processo exige de mim uma outra postura. Quando eu estudo por deleite, por curiosidade, eu quero matar uma curiosidade, geralmente as informações que eu preciso são informações que estão à minha disposição de forma prática, de forma rápida e é um processo que não requer de mim uma profundidade de conhecimento, é mais rápido, é mais célere, tá? Agora, quando eu estudo para concurso, para alcançar esse objetivo que eu tracei para a minha vida, isso requer um planejamento. Pense, por exemplo, um engenheiro quando vai construir uma casa num solo, num terreno que ele desconhece. Para ele construir essa casa ou um prédio ali nesse terreno arenoso, desconhecido, ele precisa se preparar com antecedência, ele precisa conhecer esse terreno, avaliar o solo, fazer testes técnicos, fazer testes geológicos, inclusive, para saber qual é o tipo de material que ele vai utilizar nesse terreno. A mesma coisa se dá quando nós estamos nos preparando para o concurso. Qual é o nível desse concurso? É um nível médio? É um nível superior? Quais materiais eu preciso selecionar, preparar para estudar para esse concurso? Qual é o meu nível de conhecimento em relação a esse concurso? Então, todo esse processo requer de mim uma preparação, tá? Se eu estou, por exemplo, me preparando para escrever um livro, para escrever, na verdade, a biografia de alguém, eu preciso, nesse processo, passar um tempo com essa pessoa, fazer um levantamento, né? Ou seja, um mapeamento de toda a linha histórica da vida dela, quais foram os acontecimentos centrais, importantes, que permitiram que essa pessoa chegasse a um determinado lugar. Então isso requer um planejamento, não é um estudo que eu vou fazer ali de forma rápida, um conhecimento que eu vou acessar de forma rápida. Porque a biografia para um livro, ela requer o quê? Um estudo, um levantamento de informações, um mapeamento de informações fundamentais para que o escritor, né, ou seja, o biógrafo, possa colocar nesse material, nesse livro, tá? Quando nós temos, então, esse escopo de estudo, nós evitamos perder tempo estudando temas que não são relevantes, que não são importantes nesse processo do estudo. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, se veem perdidas na hora de estudar porque não sabem para onde começar. Por onde começar? E por que não sabe por onde começar? Porque não se fazem essa pergunta, não executam o passo da preparação do material, não evitam aqueles 3 problemas que é de selecionar material demais, ou selecionar material inadequado, ou selecionar o material ruim. Não se perguntam, ou seja, qual é o objetivo, ou seja, qual objetivo eu quero atingir com esse projeto que eu estabeleci para a minha vida. E para atingir esse objetivo, qual é a meta, ou seja, quais materiais eu devo estudar para chegar a esse caminho, para atingir esse objetivo. Então é muito comum, infelizmente, as pessoas perderem tempo porque não definem um escopo de estudo. E quando elas não definem um escopo de estudo, elas correm o risco de estudar temas desnecessários, estudar materiais desnecessários, estudar materiais ruins, porque ela vai ter a impressão, quando eu estudo materiais ruins, 2 coisas podem acontecer. Eu posso acreditar que esse material ruim tem um nível muito além do meu conhecimento e isso me desestimula, mas eu também posso ter a ilusão que eu já sei de tudo e posso, de certa maneira, relaxar.
E isso é uma ilusão e um perigo constante para muitas pessoas que são concurseiras. Outro processo, né, em relação à preparação para o estudo de um concurso é as pessoas não lerem o edital. A leitura do edital é fundamental, porque ela vai nortear a preparação do material que eu tenho que estudar. Então, quando eu não leio o material, eu só quero passar no concurso, mas não li o edital do concurso, não verifiquei qual é o conteúdo programático de cada área cobrada nesse concurso, eu acabo correndo o risco também de selecionar material demais, ou selecionar um material inadequado, ou selecionar um material ruim, porque eu simplesmente não me informei. E é interessante que nesse processo, o edital já é o primeiro elemento que elimina um candidato de concurso. Tá? Eu conheço milhares de pessoas e eu pergunto a minha experiência acompanhando o concurseiro, orientando, elaborando questões para concurso ou temas de redações para concurso. Eu costumo perguntar para as pessoas que participam no concurso: tá, mas o que fala o edital? Quais são os elementos, quais são os materiais, qual é o conteúdo programático que vai cair no edital? Não sei. Então, quando a pessoa responde isso, ela nem leu o edital na íntegra. Então, ali ela começa já a ser eliminada, tá? Então, nós temos um primeiro passo, que é a preparação do material. Depois, o segundo passo é definir um escopo de estudo, que é esse cenário, que vai orientar, vai ser a sua bússola para responder qual é o nível de conhecimento que você tem, se é inicial, se é intermediário, se é avançado. Aí sim, você vai para o terceiro passo desse processo, que é procurar as fontes de estudo. E como é que eu procuro fontes de estudo? Bom, depois que você define, tá, o tema do concurso, por exemplo, qual é o tema, qual é a área que você vai fazer concurso, e a profundidade que esse concurso exige de você em termos de conhecimento, você pode sim começar a procurar esses materiais. E na procura desses materiais, é importante, eu quero sugerir aqui para vocês, que vocês perguntem para pessoas que são especialistas na área. Geralmente, uma área muito, que é comum a todos os concursos, é a língua portuguesa. E conteúdo de língua portuguesa hoje em dia é o que mais tem na internet. Mas esses materiais que estão na internet, eles estão soltos, eles são aleatórios, tá? E aí eu preciso tomar cuidado em relação a essas fontes. Essas fontes são seguras, né? Essas fontes estão numa ordem que eu preciso em relação ao conteúdo programático de língua portuguesa. Então você pergunte para pessoas especializadas. O primeiro passo é perguntar para pessoas especializadas. Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente quando abrem editais para concurso, porque a minha área de especialização é a língua portuguesa e a redação para concurso, tá? E nesse processo, quando as pessoas me procuram, assim, quais materiais eu posso estudar para ser aprovado nas questões de língua portuguesa, ou para ser aprovado na redação de um concurso. Eu indico alguns materiais, mas eu chamo a atenção para uma particularidade em relação ao conteúdo programático de língua portuguesa em concurso. Quando você pega um edital, se você já fez um concurso, ou se você já se inscreveu e viu o conteúdo programático de língua portuguesa, ali naquele conteúdo programático tem todos os tópicos da gramática constantes. E se cobra, na verdade, na prova, todos aqueles tópicos? Claro que não, tá? Mas o candidato não sabe disso, tá? Quando eu tenho um conteúdo programático de língua portuguesa, principalmente se ele já é do nível superior, se tem uma área da gramática que é cobrada em concurso de língua, em relação ao conteúdo programático de língua portuguesa em concurso, é a sintaxe. E aí, muitos candidatos nem sabem onde na gramática ele deve procurar esse conteúdo. Então, por exemplo, se você se você abre uma gramática e você não é da área, não te ensinaram a manusear esse material de pesquisa, que a gramática é uma obra, é um livro de pesquisa, um material de pesquisa, você acaba ficando perdido ali. Por quê? O que é sintaxe? Onde que eu encontro a regência? Onde que eu estudo concordância? Onde que eu estudo as orações subordinadas, as orações coordenadas? Como é que eu estudo esses materiais?
Onde que eu encontro os elementos de coesão? Onde que eu estudo a questão da coerência? Esses tópicos de gramática estão elencados, né, em partes específicas da gramática. A gramática tem um tópico fonética e fonologia, que é uma grande área, tem uma grande área de semântica, uma grande área de sintaxe e outras demais áreas. Eu tenho que saber, por exemplo, que a área da regência, da concordância, eu vou procurar na área da sintaxe na gramática. Mas não somos ensinados, nem na escola, nem na faculdade, a manusear esse material. Principalmente se você é de uma área do bacharelado, tá? Você é de uma área mais técnica. Você não é ensinado, geralmente isso é ensinado para quem faz faculdade de letras, a manusear, a compreender como se organiza uma gramática. E nos concursos, o conteúdo programático de língua portuguesa, embora ele tenha fonética, fonologia, né, tenha estilística, gente, nível superior, eu estou falando isso por experiência. No nível superior, o foco é a sintaxe. É claro que as questões de sintaxe num concurso em relação à área da língua portuguesa, eles trabalham essas questões relacionadas com a interpretação de texto. Então, quando você for selecionar o seu material, procurar suas fontes de estudo, comece, né, procurando pessoas que são referência. Existem pessoas de referência na internet? Sim, existem. Então procure por essas. Cuidado com os doutores, autoridades que existem na internet, porque existe muita oratória boa na internet, mas o que está por trás dessa capa de doutor autoridade no Google, você precisa tomar cuidado, porque nós sabemos que na internet as pessoas falam de tudo e ao mesmo tempo não dizem nada. Então tome cuidado, porque hoje em dia as pessoas falam praticamente de qualquer assunto. Às vezes a pessoa fala de finanças, a pessoa fala de psicologia, a pessoa fala de linguagem, fala de gramática, e você, ou seja, desavisado, vamos chamar assim, utiliza essa pessoa como fonte de pesquisa. E é claro que isso, você vai correr um risco de não ter um conteúdo consistente, tá? Então, achar uma boa referência em um assunto que você não domina é quase impossível quando você lida com essa avalanche de informações que existem na internet. Existem muitos conteúdos ruins, tá? Que são apresentados em uma embalagem excelente, porque a pessoa tem uma oratória muito boa. Eu já vi coisas absurdas, videoaulas absurdas ensinando coisas que simplesmente não correspondem à realidade. Então é impossível você ter discernimento quando você não tem o conhecimento técnico, um conhecimento especializado nessa área. Então você precisa começar o seu estudo procurando boas referências, mas a partir de fontes confiáveis. Então procure por pessoas que você conhece, por professores conhecidos, se é da área da língua portuguesa, se você precisa de um conhecimento específico na área da biologia, procure profissionais que atuam nessa área, que vão te auxiliar, indicando fontes importantes. Então você nunca vai começar, na verdade, um estudo sério, que é um projeto de vida, ou seja, as pessoas buscam estabilidade, conforto familiar, dar mais conforto familiar à sua vida, ter mais liberdade financeira e pessoal quando elas investem em concurso. Então, fazer um concurso não é perder tempo, é um investimento. E o investimento requer de você uma postura séria em relação às referências que você vai tomar, para o seu processo de estudo. Então fique atento para perceber se o material que você escolheu está acima ou abaixo do seu nível, tá? Se você pegar um material básico demais ou um material muito avançado, você acaba se iludindo. Primeiro que no básico você vai ter a ilusão que você sabe tudo. E no material muito avançado, você vai ficar angustiado, inseguro, desesperado e desanimado nesse processo. Então é importante que nesse processo
você comece, você se pergunte, né, qual é o seu nível, qual é o seu objetivo, o seu nível de conhecimento em relação àquela fase. Dedique um tempo, né, para ler uma parte desse material, tá? Então, organize a sua agenda, o seu conhecimento, para saber se você entende tudo que está sendo dito naquele material. Quando você lê um material, uma fonte que você selecionou, você compreende esse processo, você sabe, né? Ou seja, tudo que está ali, aquilo que você não sabe, você precisa de outras fontes para trabalhar. A linguagem que está ali, ela corresponde ao seu nível de conhecimento. Você vai precisar de mais tempo ou não para a leitura, o estudo desse material. Lembre-se que ler não é estudar. Eu preciso compreender, eu preciso entender o material que está à minha disposição para que eu continue a avançar, tá? Uma dica importante quando você está estudando, por exemplo, um livro, é você olhar o índice desse livro. Lá no índice, ou seja, no sumário dele, tem os temas, os tópicos que você precisa estudar, que você precisa abordar. Naquele material específico, naquela obra específica que você selecionou, a linguagem é tranquila para você, requer de você, demanda de você mais tempo ou não. Então você vai descobrindo nesse processo, tá, que existe muito material bom, tá, que você pode acessar hoje em dia. E é claro que você não deve, né, ou seja, querer estudar todos esses materiais, porque se eu não prestar atenção, se você não prestar atenção, você vai acumular muito material, tá? Que você não vai ter tempo para se dedicar. Como eu disse anteriormente, os editais de concurso, geralmente eles são lançados 1 mês e meio a 2 meses antes da prova do concurso. E é claro que aquele que realmente quer se preparar, que quer realmente dar uma guinada na sua vida, para a sua liberdade financeira, para a sua liberdade pessoal, para o conforto da sua família, ele precisa se preparar com antecedência. E a preparação com antecedência requer de mim todo um procedimento cuidadoso em relação às fontes, aos materiais que eu estudo. Porque se eu tenho um material que requer de mim um nível de conhecimento maior, provavelmente esse nível de conhecimento eu não vou atingir estudando 1 mês e meio, 2 meses antes do concurso. Eu preciso me preparar com antecedência, eu preciso estabelecer o quê? Um cronograma, tá? Voltando ao exemplo ali do engenheiro. Imagina que o engenheiro vai construir uma casa, um prédio lá nas dunas, tá? A construção, nesse caso, é claro que se ele vai construir num terreno arenoso como são as dunas, requer dele o que? Uma preparação com antecedência, com meses de antecedência, tá? Porque ele precisa definir quais são os materiais que serão aplicados nesse terreno. Ele não vai fazer isso com 2 meses, 1 mês e meio de antecedência, porque esse é um terreno muito específico, muito particular, que demanda uma preparação minuciosa, que a base precisa ser muito bem alicerçada, assim como são aquelas plataformas, por exemplo, no alto mar. Aquelas plataformas, elas não são construídas da noite para o dia. Aquilo é um estudo, um planejamento de meses, um planejamento, na verdade, de anos para chegar àquele resultado. Como é que eu construo uma plataforma em alto mar, né, e aquilo não sai do lugar? É claro que ali existe toda uma equipe de profissionais especializados que estudaram anos, se prepararam anos para chegar àquele resultado. A mesma coisa é para o concurso quando ele requer de você um nível avançado de conhecimento. Então, se você não se prepara com antecedência, se você ainda não tem o hábito de estudar, você não vai atingir, né? Ou seja, a não ser que você seja muito azarado, ou melhor, muito sortudo, em 40 dias consiga, vai lá, marque todas as questões da prova de concurso e acerte na loteria. Isso é um caso raro, tá? Isso na verdade é uma ilusão. Como eu disse, querer todo mundo quer, mas não basta querer, eu preciso agir nesse processo. Então, estudar para o concurso compreende estudar muitas coisas que às vezes eu nunca estudei, assuntos que eu não tenho um domínio profundo ou mesmo intermediário, e é claro que eu preciso me preparar com antecedência, tá? Então, nesse processo,
Pergunte sobre a sua capacidade de estudo. Qual é a minha capacidade de estudo? Em relação a esse conteúdo, qual é o meu nível? O meu nível é inicial, o meu nível é intermediário, o meu nível é avançado? Posso pular essa etapa e ir para um outro conteúdo? Posso ganhar tempo aqui em relação aos materiais que eu estudei? Quantos livros você consegue estudar num tempo de 1 mês e meio ou 40 dias? Em relação àqueles conteúdos programados, quanto daquele conteúdo você consegue estudar em 45 dias, em 60 dias? São perguntas importantes que você se deve fazer, tá? Ou quantos materiais, quantas videoaulas eu consigo estudar em relação a esse conteúdo? Quantos cursos eu consigo fazer em relação a esse conteúdo? Essas questões são importantes porque elas te direcionam nesse processo, tá? E nesse processo, na coleta das fontes de materiais, é importante que você separe esses materiais. Se eles são físicos, coloque esses materiais na sua frente e olha, daqui dessas fontes que eu separei, quais realmente são necessárias, tá? Que eu preciso estudar em relação ao meu nível de conhecimento. Aquilo que você já domina, você pode ir separando. Não, isso aqui eu já domino, então eu posso pular para a próxima etapa. Não, esse conhecimento eu preciso revisar porque meu nível é intermediário. Esse conhecimento aqui, meu nível é inicial. Não, então eu preciso dedicar mais atenção a esse material. Se o seu material é digital, você separou videoaula, você separou os links dessas videoaulas, olhe o tópico de cada material, de cada videoaula. Você olha, essa videoaula aqui, o conteúdo dessa videoaula eu já domino, então posso colocar nessa pasta. Esse aqui é intermediário, não, eu tenho que parar aqui um pouquinho em relação a esse conteúdo. Desse outro conteúdo aqui, o meu domínio é ainda inicial. Não, então realmente aqui eu preciso dedicar muito mais atenção ainda nesse processo. Então, essas informações são importantes porque você vai se sentir, inclusive, seguro. Não, com esses materiais eu consigo avançar, eu tenho tudo que eu preciso. E se você fizer o concurso, se preparou, estudou, né? Ou seja, organizou o seu conhecimento por nível e os materiais, né? Ou seja, estão direcionados para cada nível de conhecimento que você tem em relação a eles, esse é um passo muito importante, porque você preparou o material, você criou um escopo de estudo e você selecionou suas fontes de estudo de acordo com o nível que você tem em relação a cada conteúdo. É claro que fiz esse processo, qual é a próxima etapa que eu devo tomar, né? Ou seja, que eu devo fazer em relação ao processo de estudar para concurso? Estabelecer um cronograma. Então agora você preparou, você leu o edital, você selecionou, ou seja, todo o material, você preparou o seu material, você definiu um escopo de estudo a partir das fontes que você selecionou, que não foram fontes nem demais, nem inadequadas, nem ruins. Agora, qual é o próximo passo que eu devo fazer, né? Que eu devo tomar? O próximo passo, tá? Com os materiais em mão e selecionados, separados, de acordo com o seu nível de conhecimento, é a construção de um cronograma. E como é que eu construo um cronograma? Bom, o cronograma de estudo é um tema para um outro bate-papo, para outra série desses vídeos que eu estou fazendo aqui sobre concurso, e eu vou falar desse passo, ou seja, como é que eu preparo um cronograma para estudo de concurso na nossa próxima série, ou seja, no próximo vídeo da nossa série de 5 episódios. Tudo bem? Bom dia a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais e bons estudos!